tanto quanto ou mais que as suposições da morte, ou não, de Michael Jackson, são as histórias criadas sobre a morte de Adolf Hitler. Muitas também são as hipóteses sobre seu retorno à vida para pagar seus pecados, segundo alguns creem. No vídeo de hoje, falaremos exatamente sobre uma suposta reencarnação de Hitler, para aqueles que creem. E antes que você se esqueça, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, se ainda não for inscrito. Eu sou o Boco, e você é muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Para teóricos da conspiração, parece não haver uma definição quanto à morte de Adolf Hitler. De 30 de abril de 1945 para cá, muitas suposições foram feitas. Uma semana depois de seu falecimento, foi publicada uma lista do que seriam suas muitas mortes, as teorias de sua sobrevivência e derrota. Alguns disseram que ele teria morrido um ano antes, outros que ele estava a caminho do Japão. Uma outra tese é a de que encontraram e prenderam um nazista que seria o responsável pela morte de Hitler e sua esposa, forjando o suicídio de que o mundo tem notícia. A causa da morte teria sido uma bala na cabeça e as autoridades russas que conduziam a investigação disseram não haver provas concretas de sua morte e que Hitler ainda poderia estar vivo em algum lugar. Em 1968, um livro publicado pelo ex-oficial da inteligência soviética atestou que os russos tinham encontrado o corpo e feito uma autópsia, confirmando sua identidade com os registros dentários e mostrando que a verdadeira causa da morte era o cianeto. Mas, no início do mês de maio de 1945, quando o fim da guerra na Europa estava finalmente definido, as tropas aliadas liberaram os remanescentes do povo que havia sido alvo do ditador, enquanto seus seguidores procuravam culpar alguém pelo seu fim. Naquela época, os detalhes do que aconteceu realmente não importavam. Bastava saber que tinha acabado e pronto. E para homenagear este fim, a Time fez uma cobertura icônica sobre a morte do nazista, assim como repetiria mais tarde para outros vilões como Osama Bin Laden, por exemplo. A publicação continha uma meditação sobre a vida de Hitler, como ele chegou ao poder e o que seria do mundo a partir de sua morte. Com tantas hipóteses sobre isso, Hitler tornou-se assunto também no espiritismo. De acordo com religiosos, o karma e a reencarnação proporcionam a maneira perfeita de realizar a justiça em nosso mundo, recompensando todos os atos e pensamentos de pessoas em outras vidas, para aqueles que creem. No karma, não há perdão para os pecados do passado, mas a acumulação de dívida kármica, seguida pelo pagamento das consequências em outras vidas. Segundo a crença, se o homem mau, que diariamente faz muitas ações más, aparentemente desfruta de seu nascimento, isto é, devido a um bom karma que ele deve ter feito em seu nascimento anterior, ele terá compensação em seu próximo nascimento. Ou seja, sofrerá na próxima vida. Desse modo, a reencarnação seria a maneira correta de realizar a justiça social. No caso de Hitler, primeiro temos um ditador que causou mais de 50 milhões de mortes e desencadeou muito ódio racial, inicialmente visando os judeus. Mas além dos judeus, os grupos alvo incluíam poloneses, dos quais 2,5 milhões foram mortos, e alguns outros povos eslavos, soviéticos particularmente, prisioneiros de guerra, romenos, também conhecidos como ciganos, e outros que não pertenciam à raça ariana, os doentes mentais, os surdos, os deficientes físicos, os mentalmente retardados, homossexuais e transexuais,
Opositores políticos, entre eles as testemunhas de Jeová, como social-democratas e comunistas socialistas, também inclusos nessa lista. Todos estes foram mortos, direta ou indiretamente, pelas mãos do ditador. A tortura, a dor, o sofrimento desencadeados estavam na escala mais alta e sistemática da história. Vejamos o que as leis e autoridades da vida após a morte têm a dizer sobre isso. Para alguns estudiosos, a lei crítica a ser aplicada a qualquer coisa tão grande quanto os atos cruéis de Hitler é a lei de causa e efeito. Esta lei é universalmente aceita por aqueles que têm informações sobre as circunstâncias da vida após a morte. Também é conhecida em alguns lugares como lei kármica. A essência dela é que todo efeito negativo será experimentado mais cedo ou mais tarde por aquele que o tenha causado. Teísmo, ateísmo, agnosticismo seriam totalmente irrelevantes nesse caso, porque a lei de causa e efeito se aplica igualmente a todos os seres humanos na Terra, independentemente de crenças, tradição, raça, gênero, cultura, história e nível de status social e educação. A parte complicada acontece quando uma pessoa mata não uma, mas duas pessoas. O assassino terá que experimentar a consequência negativa 2 vezes? As autoridades da vida após a morte nos dizem que a lei de causa e efeito funciona com precisão matemática. Então essa pessoa sofreria o mal que praticou também 2 vezes. E quanto a Hitler, um ditador responsável por matar 50 milhões de pessoas? Se na lei de causa e efeito cada ato negativo tem que ser pago separadamente, isso inevitavelmente mostrará que Hitler gastaria muito tempo na sarjeta. Então, no que diz respeito a ele, seus atos negativos teriam baixado drasticamente suas vibrações. De acordo com as leis da vida após a morte, ele estaria nas regiões mais escuras por inúmeras eras, o que seria como a eternidade. Durante as décadas que sucederam à morte de Hitler, muitos médiuns afirmaram terem psicografado cartas do ditador, algumas muito intrigantes, como esta de 1951, psicografada por F. Heidemann. Haverá mudanças substanciais na Europa. Mudarão as fronteiras, as capitais, as terras e os mares. Haverá mudanças impostas pela natureza e mudanças impostas pelo homem. A natureza dará uma nova forma em muitas praias, a muitos mares e a muitos montes. Moscou se tornará uma cidade provincial, enquanto que São Petersburgo voltará a ser a capital da Rússia. Roma se tornará um museu, enquanto que Milão se tornará a capital da Itália. Berlim voltará aos esplendores dos anos gloriosos. O Mar do Norte pegará algumas terras, mas serão sobretudo as praias da Itália, França e Espanha que serão inundadas. A parte alta do Mediterrâneo ferverá como uma panela sobre o fogo e o inverno virá junto com o verão. Uma outra mensagem que Hitler teria enviado do além teria sido psicografada por um grupo de pesquisa mediúnica de Frankfurt e diz: "Não se salvará nada desta civilização de consumo. E é justo que seja assim, porque o consumo é uma roda que gira continuamente, e a cada giro produz ânsia e fadiga, cobiça de ter, cobiça de consumir. Sobre esta plataforma vem edificada uma vida angustiada." Há rumores de que o médium brasileiro Chico Xavier teria notícias de Hitler em seu pós-morte. A informação de Chico seria de que o ditador alemão teria recebido das altas esferas a sentença de ficar 1000 anos numa prisão espiritual, não só pelos erros cometidos, mas também como uma espécie de proteção em relação aos milhares de espíritos que teriam o intuito de se vingar dele. Existem outras teorias a respeito de questões desconhecidas sobre a vida e pós-morte de Hitler. Alguns afirmam que ele era conhecedor do ocultismo, até porque a suástica, símbolo do nazismo, é um símbolo considerado sagrado que representa equilíbrio, expansão e evolução do universo, e é conhecido há mais de 5.000 anos. Alguns deuses indianos usam este símbolo e ele também está desenhado na porta de entrada de vários templos na Índia. Porém, o Latshu indiano e a suástica divergem no direcionamento de seus traços.
Uma questão aqui é que Hitler era interessado em magia e dizem até que ele tinha ocultistas a seu dispor que o orientaram ao uso da suástica no sentido da destruição e do grande poder magnético pessoal. Eis aqui o motivo para o seu desenho estar no sentido anti-horário. Para os kardecistas, o espírito reencarna para se purificar dos pecados. E isso pode acontecer em outro país, que não seja o original daquele espírito. Baseado nisso, há quem diga que Adolf Hitler possa ter reencarnado aqui no Brasil. E outros países ainda dizem que vários outros nazistas e fascistas estão encarnados em nosso tempo atual, o que seria uma explicação para grandes mazelas que voltam a acontecer no mundo, assim como nos anos 30? Será? Ocultista, ditador, alvo de espíritos vingativos, preso no mundo espiritual por uma eternidade. Muitas hipóteses foram levantadas acerca da reencarnação de Hitler. Parece existir um grande desejo da humanidade de que ele seja castigado de alguma forma por todos os males que causou. Diante dos nossos estudos, não foi encontrada qualquer base confiável que confirmasse a reencarnação de Hitler. Mas, ao que parece, ele pode estar tentando uma comunicação com os humanos há décadas. Pode ser que esteja mesmo rondando por aí. E se for verdade? Espero que tenham gostado do vídeo e deixem os seus comentários aqui embaixo. Um grande abraço. Até o próximo.